Fala pessoal, tudo bem? Deixa o like, se inscreva e ative as notificações aqui do canal. Gente, o Luan deu uma ligada para o Renato. Vamos falar sobre essa história? Deixa eu contar também que o Renato está muito orgulhoso do Luis Soares. E tem essa história do futebol moderno ou não, que o treinador também falou. Tudo no oferecimento da KTO. KTO.com, te registra lá, usa o meu código promocional Rossi e ganha 20% de bônus no primeiro depósito, viu? Até R$100 você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Campeonato Brasileiro, Premier League na sua reta finalíssima, tem a NBA, Copa do Brasil e muito mais pra gente se divertir. Galera, lá em São Paulo o Renato concedeu algumas entrevistas exclusivas. Além da TV Bandeirantes, ele concedeu uma entrevista exclusiva para a revista Placar. O técnico Renato falou entre vários assuntos sobre o futebol moderno, sobre o convite ao Corinthians e sobre uma ligação que o Luan fez para ele. Eu vou contar tudo para vocês aqui e também trazer alguns outros detalhes a partir daquilo que a gente consegue apurar. Primeiro, o Renato disse que está muito orgulhoso de treinar Luis Soares. Não é qualquer treinador que tem a oportunidade, segundo ele, de treinar o quinto maior artilheiro do mundo. O Renato disse que Soares está entre os jogadores de maior qualidade que ele treinou. Ele também trabalhou com Romário, né? É importante dizer isso, e ele mesmo fez questão de citar o baixinho, né? Aqui a comparação foi feita pelo próprio treinador. Não entro no mérito de quem foi melhor ou quem foi pior. Obviamente que o Romário é um campeão do mundo, o melhor jogador do mundo, né? Então, acho que ele está à frente nesse quesito. Mas o Soares é um dos grandes jogadores, ele está muito orgulhoso da oportunidade de trabalhar com este atleta. Usou o Soares como exemplo na entrevista para dizer para os jovens, olha, o Soares está aí trabalhando com vocês, ele é o primeiro a chegar, ele é o último a sair, ele quer jogar 90 minutos em todas as partidas, ele é super dedicado, então se ele faz isso, por que vocês também não vão fazer? Ele aproveitou o gancho de uma entrevista recente concedida pelo técnico Vanderlei Luxemburgo para voltar a repetir que o futebol não é tão moderno assim quanto se pode imaginar. Segundo o técnico Renato, as coisas no futebol não mudaram tanto, nem houve tanta evolução tática em relação ao futebol passado. O Renato deixou bem claro que há muita tecnologia no futebol atual em relação ao futebol do passado e que hoje há uma terminologia, ou seja, o uso de palavras difíceis dentro do futebol. Segundo ele, existem muitos treinadores que optam em ficar em casa, né, nesse momento, escolhendo palavras em dicionários difíceis para falar para os jogadores. Só que isso dificulta a conversa com alguns atletas. Eu já tinha ouvido falar, e aqui eu quero só pegar um gancho rapidamente, que existem alguns treinadores do futebol brasileiro que de fato têm dificuldade de comunicação com os jogadores, mas não pela forma como eles falam, mas pela forma difícil que os atletas têm de compreender. Como gosta de dizer o Ribeiro Neto, alguns atletas têm dificuldades cognitivas, né? Para deixar bem claro. Então, assim, é eles que não evoluem em relação àquilo que os treinadores querem passar. Só que, por exemplo, aqui é uma opinião rápida. O Diniz é um treinador que consegue passar os seus conceitos modernos em tese, ou suas palavras difíceis, para os jogadores, fecha parênteses. Voltou a elogiar o técnico Abel Ferreira, disse que é um grande treinador, disse que há espaço para os técnicos estrangeiros se tiverem qualidade para treinar a seleção brasileira, fez algumas críticas ao Jorge Jesus, dizendo, olha, o Jorge Jesus chegou aqui, foi endeusado, ninguém conhecia, eu não conhecia, disse o técnico Renato, e aí acabou ganhando a mesma coisa que o Dorival ganhou no outro ano. Realmente o Dorival foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. O Jorge Jesus foi campeão brasileiro, né, do Campeonato Nacional e da Libertadores da América. Bom, sobre o Luan, o Renato revelou que o atacante no início de 2023 fez a ele uma ligação. É importante dizer que foi sob o comando do técnico Renato Portaluppi que Luan viveu seu melhor momento. Rei da América, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, campeão olímpico e também cotado para jogar a Copa do Mundo de 2018. O Renato deixou bem claro que o Luan ligou pedindo para voltar. Se tentou a volta do jogador, mas houve uma dificuldade financeira para repatriar o Luan. Hoje o Luan ganha algo na casa dos R$800 mil por mês. E se houvesse uma divisão de salários, o Grêmio não teria condições de bancar para trazer o Luan neste momento. Até porque o Renato citou o exemplo do Kahneman, né, que o próprio Grêmio contou com o apoio dele, Renato, para negociar uma tentativa de redução do vínculo do Kahneman. Algo que de fato aconteceu para ele poder permanecer.
Então era muito difícil nesse momento. Até foi perguntado pelo repórter na oportunidade da entrevista que no Santos havia um pagamento irrisório por parte do Santos e o Corinthians pagava o resto. Isso sequer foi cogitado, até porque, né, o Santos e o Corinthians, eles são rivais, mas não disputam as mesmas coisas no campeonato. O Grêmio, o entendimento do Corinthians, é que há uma disputa mais clara entre as partes. Então jamais o Corinthians pagaria quase todo o salário do Luan para o Luan jogar no Grêmio outra vez. É importante dizer que nesse momento o Luan tenta retomar a sua carreira no Corinthians. O próprio técnico Vanderlei Luxemburgo tem uma ideia de aproveitamento, mas aí é uma ideia do Corinthians não aproveitar o jogador nesta oportunidade. Então, assim, tá muito difícil a situação do Luan lá no Corinthians, não deu para vir para o Grêmio. É uma pena porque é uma carreira que parece que tá encerrada, né? Mesmo que ele seja ainda muito jovem e tá um ano sem jogar, é muito complexo. E essa é uma situação que chama bastante a atenção. Eu já vi nas redes sociais uma manifestação bem forte aí do torcedor do Grêmio que até aceitaria o Luan de volta, né? Daqui a pouco um contrato de produtividade, alguma coisa dentro desse quesito, mas nesse momento assim não há uma perspectiva de retorno desse jogador para atuar com a camisa do Grêmio, a não ser o pedido que foi feito pelo próprio jogador para voltar aqui para Porto Alegre, algo que na oportunidade não foi possível acontecer. O Renato usou o Luan como exemplo para falar mais sobre a sua cartilha, né? Dizendo que com ele é no chicote, foi a expressão que ele usou. E deixou bem claro, olha, o Luan fazia aqui em Porto Alegre as suas paradas, segundo o Renato, mas com ele conseguia se resolver quando chegava no vestiário, quando ia jogar, quando tinha que dar resposta dentro de campo. A resposta a gente sabe, né? O Luan deu várias vezes entre 2015, 2016, 17 e 18. Depois, ali em 19 em diante, realmente ele teve muita dificuldade, até ele saiu. O Renato deixou bem claro que ele só saiu do Grêmio porque a proposta financeira do Corinthians era muito melhor que a do Grêmio, senão ele teria permanecido naquela oportunidade. São muito boas as entrevistas, eu vou deixar o link da entrevista aqui na descrição do canal. Ele fala sobre outras questões também que eu também julgo importantes, mas que não faziam parte desse contexto do vídeo que eu estou montando para vocês, mas está aqui também um resumo para você poder participar, para você deixar o seu comentário e interagir. Não esqueça que tem jogo do Grêmio nesse domingo, 4 horas da tarde, jogo com liberação da arquibancada norte para mulheres e crianças, né? É importante entrar lá no site do Grêmio para saber como comprar os ingressos para esta partida, tá bem? Deixa o like, te inscreve, ativa as notificações, eu quero saber a tua opinião aqui no canal. Um grande abraço, até a próxima, fui!